Olá, jovens. Nesse vídeo a gente vai falar sobre dois temas em teoria dos grafos, circuitos eulerianos e ciclos hamiltonianos, e que são dois temas que, assim como árvores, são temas que poderíamos ir muito além, que tem uma teoria profunda por trás, mas que aqui a gente vai falar mais sobre resultados básicos e relembrar um pouco a definição e entender um pouco, em alguns daqueles exemplos que a gente olhou no vídeo anterior, por que a gente conseguiu ou não conseguiu encontrar essas estruturas. Novamente a gente vai ter uma demonstração por indução e novamente a gente vai ter uma demonstração que utiliza aquela ideia combinatória de olhar para qual que é o maior caminho no grafo, se perguntar onde estão os vizinhos das pontas, etc. Tá? Então, circuitos eulerianos, ciclos hamiltonianos. Vamos começar relembrando o que é um circuito euleriano. Circuito euleriano é uma sequência de vértices vizinhos, né? Cada vértice é vizinho do anterior e vizinho do próximo, e isso a gente chama em geral de um passeio. Ele não repete arestas, ele pode repetir vértices, mas não repete arestas, e quando isso acontece a gente chama de uma trilha. Ele termina onde começou, portanto um circuito, e a propriedade que faz com que a gente chame ele de euleriano é que ele usa todas as arestas do grafo. E por que a gente fala euleriano? O nome vem do matemático alemão Leonhard Euler, que ali no século XVIII foi um matemático extremamente prolífico e é o momento em que se considera que alguém pela primeira vez demonstrou um teorema sobre grafos. A palavra grafo e a maneira como a gente lida com grafos é uma coisa mais do século XX, a maioria dos resultados também são do século XX, mas ali no século XVIII, Euler estava na cidade alemã de Königsberg e havia uma brincadeira que se fazia na cidade que era se alguém era capaz de fazer um caminho, né, um passeio, sair caminhando, e de modo que passasse por cada ponte da cidade uma única vez. A cidade tinha 7 pontos, como está desenhado aí no mapa, e obviamente isso era uma brincadeira, as pessoas, claro, já deviam imaginar que não era possível, porque ninguém nunca tinha conseguido. A Leonhard Euler foi a primeira pessoa que tentou formalizar matematicamente que isso não era possível. E ele fez isso utilizando a ideia de um grafo. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que cada ponte é para ser considerado uma aresta, né? Cada lado, cada ilha, cada parte aí da cidade é um vértice, né? E você, na verdade, está se perguntando se é possível fazer uma trilha aqui, passando por todas as arestas exatamente uma única vez, algo que ficou conhecido depois como uma trilha euleriana, e se você estivesse forçando que você começasse e terminasse no mesmo lugar, seria um circuito. Isso nem era necessário, nesse problema você não consegue resolver. Onde que está o grafo aqui? O grafo aqui a gente vai desenhar. O grafo aqui, poderia desenhar, vai ter um vértice A, B, C, D, então vértice A, vértice C, vértice B, vértice D, e aqui para cada ponte vou colocar uma aresta. Então do A para o C tem duas arestas, do C para o B duas arestas, do B para o D uma aresta, do C para o D uma aresta, do D para o A uma aresta. Tá? Nossos grafos, na maior parte das vezes, e aqui também será o caso, são grafos simples, então a gente não vai ter arestas em paralelo, mas o que a gente vai demonstrar aqui também funcionaria para grafos, para multigrafos. Tá bom? Vamos continuar aqui. O que a gente pode falar sobre circuitos eulerianos? Circuitos que começam e terminam em cada vértice, em um mesmo vértice, e que usam cada aresta exatamente uma única vez. Claramente, toda vez que o circuito entra em um vértice, ele tem que sair. E lembra, cada vez que ele usa uma aresta, aquela aresta não pode ser mais utilizada. Então, os vértices que estão no meio do circuito, cada vez que ele entra, ele sai. Ele entra, ele sai. Então, as arestas vêm em pares. Como não tem repetição de aresta, o grau de cada vértice precisa ser par. Isso também se aplica ao primeiro vértice, que é o último, né? Apesar de você sair dele, você eventualmente termina nele. Ainda que você passe nele no meio do caminho, né, algumas vezes, sempre em cada vértice a contagem do uso das arestas vai de par em par, de 2 em 2, e portanto o número final é par. Tá? Então uma condição necessária para que exista um circuito euleriano em um grafo é que o grau de todo vértice seja par. Então vamos voltar aqui para o exemplo anterior, olhar aqui para o grafo. Aqui a gente já está vendo que não é possível realizar um circuito euleriano porque o grau de todo vértice é ímpar.
Tá? E aqui no problema da trilha euleriana, onde você começa em um vértice, passa por todas as arestas e possivelmente termina em outro, os únicos vértices que têm essa possibilidade de ter grau ímpar é o primeiro e o último. Né? Todos os outros tem que separar ainda, porque todo vértice está no meio do caminho, você passa, você chega nele e depois sai, e sempre vem de 2 em 2. Então, novamente aqui fica claro, nesse exemplo, que não tem como fazer uma trilha euleriana, porque tem mais de 2 vértices com grau ímpar. Todos os vértices aqui têm grau ímpar. Tá? Então aqui não tem como, se você começar nesse vértice, né, e possivelmente, sei lá, terminar nesse, os outros dois teriam que ter grau par, porque toda vez que você chega, você sai e vai de 2 em 2. Então só aqui com esse argumento a gente já está vendo que não é possível realizar uma trilha euleriana nas pontes Königsberg. E também aqui olhando para uns gráficos que a gente já olhou no vídeo anterior, a gente agora pode se perguntar, tem como fazer um circuito euleriano? E o primeiro teste é esse, é o teste da paridade dos vértices. Então aqui eu posso chegar, olhar, verificar que o grau aqui é 2, grau 2, grau 4, grau 2, grau 4, 4, 2, 4, 2, 2. Todos os graus são pares. Significa dizer, a princípio, que esse grafo é um candidato. Talvez seja possível, nesse grafo, você começar num vértice, passar por todas as arestas e voltar para onde você começou. Possivelmente repetindo vértice, sem jamais repetir a aresta. Esse outro gráfico que está aqui, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 2. A gente já sabe que não é possível começar num vértice, passar por todas as arestas uma única vez e voltar para ele. Porque tem vértice grau 3. Perdão, isso. E é ímpar. Tem vértice grau ímpar. E a gente sabe que deveria ser... Todo mundo deveria ser par. Tá? Agora, o que é importante, impressionante talvez, Euler demonstrou que se o grau de todos os vértices é par, então existe um circuito euleriano. Então essa condição, que é uma condição quase que de maneira óbvia necessária, também é uma condição suficiente. Então, pelo que Euler demonstrou, eu sei que neste grafo é possível iniciar um circuito, começa num vértice, termina nele, passa por todas as arestas uma única vez. Não significa dizer que basta ir assim aleatoriamente, sei lá, na doida, porque se você começar nesse vértice e fizer essa volta, você já não vai mais para lugar nenhum e está muito longe de percorrer todas as arestas. Mas não é muito difícil você se convencer que você pode iniciar uma trilha sem precisar pensar muito nela, você acaba passando por todas as arestas uma única vez. E terminando onde você começou, é um circuito. No de baixo a gente nem precisa começar a tentar, a gente já sabe que não é possível. Então aqui a gente vai fazer indução no número de arestas. A gente já fez algumas demonstrações por indução antes no número de vértices, aqui não tem nenhum problema utilizar o número de arestas. A ideia vai ser semelhante, a gente vai começar com um gráfico que tem lá, sei lá, 20 arestas e vai tentar de alguma forma olhar para um gráfico que tenha menos arestas, aplicar a indução, voltar para o gráfico que tem 20 arestas e demonstrar o que é que a gente quer. O que a gente quer é mostrar que se todo vértice tem grau par e o gráfico é conexo, então existe um circuito euleriano. Conexo é importante, claro, porque eu quero começar num vértice e passar por todas as arestas. Então, se eu tiver duas componentes separadas, eu não tenho nem chance de chegar do outro lado. Então, grau par, todo mundo, gráfico conexo. Quero mostrar que tem uma maneira de começar num vértice, passar por todas as arestas uma única vez e voltar para ele. Se todo vértice tem grau par, então todo vértice tem grau pelo menos 2. Porque 0 não vale, senão o vértice ia estar isolado. Se todo vértice tem grau pelo menos 2, lembra? Sabemos que 2 vezes o número de arestas é a soma dos graus. Se todo mundo aqui é maior ou igual que 2, essa soma é pelo menos 2 vezes o número de arestas. Se a soma é pelo menos 2 vezes o número de arestas, o menor possível que pode acontecer é o número de arestas ser igual ao número de vértices. Então, se m é igual a n, significa que todo vértice tem grau 2, o grafo é conexo, você sai de um vértice, todo mundo tem grau 2, você completa, tem um ciclo. E se o grafo é um ciclo, ele tem um circuito euleriano. É só você começar lá no lugar do ciclo, dar uma volta e terminar. Tá?
Caso contrário, você está numa situação em que o número de arestas, então isso aqui obviamente se aplica para você fazer casos base. Em geral, tranquilo. Tá? O seu grafo tem, por exemplo, 3 vértices, 3 arestas, está garantido. Se o grafo tem 4 vértices, ele tem 4 arestas, isso aqui está garantido. Ele não pode ter menos arestas, ele pode ter, por exemplo, mais. Então, digamos que a gente está começando aqui numa situação em que o grafo tem 5 ou mais arestas. Tá? O que é que a gente sabe? Tem um ciclo no grafo. Por quê? Porque o grafo não é uma árvore, já que o número mínimo de arestas é pelo menos o número de vértices. Então tem um ciclo. E a maneira como a gente vai fazer indução nesse grafo, e a gente também já está assumindo aqui que o grafo tem mais de um ciclo, porque se o grafo é um ciclo só, está resolvido. É só para efeito de ficar bem montado aqui o nosso mapa mental. Então o grafo tem um ciclo, e o que a gente vai fazer é remover as arestas do ciclo. Todas as arestas do ciclo. Nada mais, nada menos. Então, a gente não está fazendo uma indução que a gente volta para o caso imediatamente anterior, que seria uma aresta a menos, a gente pode estar voltando aqui para pelo menos umas 3 arestas a menos, mas não tem problema. Não? Remove as arestas de um ciclo do grafo. O grafo resultante, todo vértice tem grau par. Por quê? Porque ao remover as arestas de um ciclo, de cada vértice, você está removendo 2 arestas. 2 arestas de cada vértice. Ou 0. Então, nesse exemplo aqui em cima, podemos escolher aqui um ciclo qualquer. E o ciclo pode ser, por exemplo, esse. Ops. Acho que eu queria esse. Esse é um ciclo que tem nesse grafo. Nós podemos vir aqui e remover as suas arestas. Nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice, nesse vértice. O grau vai ser reduzido em 2. Era par, continua par. Nos outros vértices eu nem vou mexer no grau. Então, continua par. Meu grafo resultante é esse. Tá? O grafo pode ter ficado desconexo. De fato, ficou. Mas o que nós podemos garantir é que em cada uma das componentes conexas eu tenho menos arestas do que no grafo original. Claro, no grafo original eu tinha todas essas somadas e mais as que eu removi. Então, em cada uma dessas componentes eu tenho menos arestas que no grafo original, então cada uma delas eu posso aplicar indução. Eu sei que dentro de cada uma dessas componentes existe um circuito que começa num vértice, termina num vértice e passa por todas as arestas exatamente uma única vez. Pá, pá, pá. Nesse que está isolado, eu começo e termino nele mesmo sem dar nenhum passo. Estou passando por todas as arestas uma única vez. E aqui também. Beleza. E qual que é o ponto aqui agora? O ponto é que nós podemos utilizar cada um desses circuitos. E veja que quando eu tenho um circuito euleriano, se ele começa e termina num vértice, eu posso, na verdade, alterar o vértice de início e término para qualquer um. Eu estou só meio que transaladando o circuito ali dentro. Então eu posso escolher, por exemplo, aqui como sendo esse vértice, o vértice original, inicial. Aqui, obviamente, eu saio e termino nele mesmo, não muda nada. E aqui eu posso escolher qualquer um deles. Eu vou escolher esse aqui de cima, por exemplo, para ser o meu original. Então, esse é o meu vértice original, esse é o meu vértice original, esse é o meu vértice original. Vou colocar de volta as arestas que eu tinha removido, que eram essas. E aí? Bem, tá fácil agora para encontrar um circuito euleriano nesse grafo. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar em um dos meus vértices originais, fazer o circuito na componente onde ele estava. Depois eu sigo pelo ciclo vermelho, que foi o ciclo removido que eu estou recolocando. Encontrei mais um vértice, esse daqui eu começo e termino nele mesmo. Sigo pelo vermelho, sigo pelo vermelho, sigo pelo vermelho. Encontrei mais um vértice. Faço agora o circuito que começa e termina nele. E sigo pelo vermelho até onde eu terminei. Então, a ideia aqui é você começa num grafo, acha um ciclo, remove. Aplique indução, ou no grafo como um todo, se ele ainda estiver conexo, ou em cada uma das componentes conexas separadamente.
recoloca o seu ciclo de volta e agora utiliza cada um dos circuitos eulerianos que a indução te garantiu que existia, mais o ciclo que você está colocando para fazer um grande circuito euleriano que começa e termina no mesmo vértice. Tá? Então, a esquematização desse argumento é esse. Em cada componente, há circuito euleriano por indução. Você faz o circuito euleriano em cada componente, depois segue pelo ciclo que você removeu, acha uma nova componente, faz um circuito euleriano nela, segue pelo ciclo que você removeu, faz todo esse caminho. E aí você vai ter um circuito no grafo todo, que é obtido ao concatenar os circuitos em cada componente com o ciclo que foi removido. Então, mais uma vez, começa num vértice aqui, faz todo o circuito euleriano aqui dentro, segue pelo ciclo. Chegou na nova componente, todo o circuito euleriano, segue pelo ciclo. Todo o circuito euleriano, segue pelo ciclo. Nessa que você já fez, não precisa, vai para a próxima. Todo o circuito euleriano, volta, segue pelo ciclo, termina. Beleza? Então, essa é a demonstração devida a Leonhard Euler. Ela é um pouco inconveniente de escrever, você tem que colocar com palavras que você vai fazer esse processo de remover um ciclo, andar em cada componente, depois concatena, mas ela fica intuitivamente, pelo menos, bastante claro. Qual que é uma conclusão desse argumento? É que é muito fácil decidir se um grafo tem ou não tem um circuito euleriano. Basta você olhar para cada vértice e verificar o grau dele. Se o grau é par, tem circuito euleriano. E também não é muito difícil extrair dessa demonstração um algoritmo para encontrar o circuito euleriano. Basta você encontrar um ciclo, remover e chamar o algoritmo de forma recursiva em cada componente conexa restante. Né? E aí você vai fazer essa... E aí, obviamente, o algoritmo depois tem que ser capaz de recompor o circuito concatenando todo mundo. O algoritmo é um excelente desafio, na verdade, nessa altura, talvez, para quem já souber programar, escrever esse algoritmo, mas é um algoritmo cuja ideia, pelo menos, é bem simples. Vamos passar para o próximo tema. O próximo tema, ele, ao contrário desse, é um tema... fala de uma estrutura bem mais difícil de compreender em grafos. Um ciclo hamiltoniano é uma sequência de vértices vizinhos, um passeio, que não repete vértices, e aí a gente chama de caminho, termina onde começou, é um ciclo, e usa todos os vértices. Não tem restrição sobre precisar ou não precisar usar todas as arestas, e de fato, na maioria das vezes, não usa. E quando isso acontece, quando usa todos os vértices, é chamado de um caminho, de um ciclo hamiltoniano. Ao contrário do problema anterior, é em geral difícil decidir se um grafo dado qualquer arbitrário tem ou não tem um ciclo hamiltoniano. E é difícil no sentido muito preciso da palavra, para quem souber o que é isso, é difícil no sentido de CNP difícil. É um dos problemas originais lá, da lista de problemas, problema de decisão NP completo. Tá? Existe ou não existe num grafo um ciclo hamiltoniano. Para quem não sabe o que isso significa que se eu der para você grafos muito grandes, a complexidade, a dificuldade desse problema cresce de maneira muito rápida, digamos assim, com relação ao tamanho do grafo. Então, no sentido em que se eu der um grafo aqui de 10 mil vértices, é imediato decidir se ele possui ou não possui um circuito euleriano. Basta listar o grau de todos os vértices e testar para ver se é par. Mas ciclo hamiltoniano provavelmente não vai dar para saber. E aqui eu vou apresentar um teorema que, ao contrário do teorema anterior, não fornece uma condição necessária e suficiente, mas fornece uma condição suficiente. Né? O que pode ou não ser útil, a depender, obviamente, do grafo, mas que pelo menos é interessante para a gente ver mais um exemplo de um argumento combinatório que usa aquela ideia de se perguntar onde está o maior caminho. É um argumento bem interessante. É um teorema devido a Dirac, nos anos 50, agora do século 20. Fala que um grafo G possui um ciclo hamiltoniano se, veja que aqui não tem somente se o grau de todo vértice é maior ou igual do que o número de vértices sobre 2.
Claro que isso daqui está longe de ser uma condição necessária. Nesse grafo, existe, obviamente, um ciclo hamiltoniano. Esse grafo é um ciclo. O grau todo vértice é 2 e o número de vértices aqui certamente é maior do que 4. Tá? Então vamos lá. Demonstração. A gente vai utilizar um truque, né, que já vimos antes, que é pensar onde que está o maior caminho do grafo. Então seja P o maior caminho do grafo. E a pergunta é, onde estão todos os vizinhos de U e de V? Sabemos que V não pode ter vizinhos fora do caminho, nem U, senão eu teria um caminho ainda maior, e na verdade eu teria começado com ele. Só que esse já é o maior caminho do grafo. Então todos os vizinhos de U estão aqui dentro. Todos os vizinhos de V estão aqui dentro. E o ponto é, tanto U como V tem muitos vizinhos. Né? O grau de todos os vértices é pelo menos n sobre 2. Então esse caminho, né, tem n sobre, né, tem U, tem n sobre 2 vizinhos de U aqui dentro. Tem n sobre 2 vizinhos de V aqui dentro. Claro que eles podem ter vizinhos em comum. Eles podem, inclusive, ser vizinhos um do outro. Não tem problema. Mas tem muitos vértices aí dentro desse caminho. E o que é que a gente consegue agora argumentar com relação a isso? O que acontece, por exemplo, se U for vizinho de V? Se U for vizinho de V, isso aqui é um ciclo. E talvez a pergunta seja, pode ter algum vértice aqui fora? O grafo é conexo. Estamos assumindo que o grafo é conexo. Um grafo G conexo. Faltou talvez falar, mas todos os nossos grafos aqui vão ser... Mas acho que aqui, na verdade, até segue como consequência. Mas vamos assumir que o grafo é conexo. Então, tem um vértice aqui fora. Eu saio caminhando aqui fora até chegar nesse ciclo. Em algum lugar. Aí agora eu faço uma volta pelo ciclo. E paro logo antes. Eu acabei de achar um caminho maior do que esse que está aí. Porque eu comecei fora, eu cheguei nele e eu percorri ele inteiro. Então, isso aqui teria sido um caminho maior do que esse. Não é possível. Então, se U é vizinho de V, não pode nem ter vértice do lado de fora. Todos os vértices estão dentro desse caminho, eles podem naturalmente ser vizinhos uns do outro. Eu não tenho a menor ideia como é que é esse grafo. Mas todos os vértices estão aí dentro, e aí eu tenho o meu ciclo hamiltoniano, que é formado exatamente por esse caminho, mais a aresta UV. Passo por todos os vértices exatamente uma única vez, são todos os vértices, porque não pode ter vértice fora. Se tiver vértice fora, eu teria encontrado um caminho ainda maior do que P, mas P já era o maior caminho do grafo. Então, se U é vizinho de V, P mais essa aresta forma um ciclo, e se houver qualquer vértice fora dele, poderíamos achar um caminho maior que P. Como isso não é possível, não tem vértice fora dele, isso aqui é um ciclo que usa todos os vértices do grafo. E, em geral, como é que a gente pode fazer esse argumento? O argumento agora vai ser assim, se existe um vizinho de V que antecede um vizinho de U, eu acabo de encontrar um ciclo que utiliza o caminho P. E possivelmente aqui mais duas arestas. Então, imagina que eu tenho essa situação. U e V conectados a dois vértices do caminho P. Esse caminho que está aqui é o caminho P. E um sequencial ao outro, como está desenhado aí. Posso ter um vértice aqui fora? Bem, se eu tivesse um vértice aqui fora, novamente eu teria um caminho conectando ele aqui dentro. E agora eu conseguiria achar um caminho ainda maior do que P dentro do meu grafo. Que é, por exemplo, vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá, vir para cá e sair. Estou usando todos os vértices de P. Só que eu estou usando mais vértices ainda. Então isso aqui não é possível. Se isso aqui não é possível, significa dizer que se eu tiver essa situação com... Ops!
Se eu tiver essa situação em que U e V tem dois vizinhos no caminho nesse formato, eu também sei que eu não tenho vértices do lado de fora e eu também acabo de encontrar um ciclo que usa todos os vértices do caminho, portanto todos os vértices do grafo. E o ciclo aqui está fácil, venho para cá, caminho, caminho, venho, vou até o outro lado e volto. Então, novamente, nessa situação, eu também tenho a conclusão. E aí o ponto é que, como os vértices todos têm grau pelo menos n sobre 2, eu consigo garantir que eu tenho tantos vizinhos ali dentro do caminho que isso que está aqui é obrigatório. Precisa acontecer. Como há no máximo n vértices em P, e U tem pelo menos n sobre 2 vizinhos e V tem pelo menos n sobre 2 vizinhos, é obrigatório que U tenha um vizinho que vem logo após um vizinho de V. Isso que está aqui é obrigatório. Eu tenho no máximo n vértices, U vai ter n sobre 2 pelo menos aqui dentro. Cada um deles, né, tem um anterior. E pela quantidade de vértices V não tem como encaixar de modo que isso não aconteça. Encontramos a nossa configuração. Ou isso aqui acontece, ou isso aqui acontece. E obrigatoriamente eu vou ter um ciclo aí dentro. É um argumento que utiliza o princípio da casa dos pombos, né, para você garantir que você tem a quantidade de espaços permitidos, digamos assim, é pequena para a quantidade de vértices que o vizinho, o V precisa ter, quantidade de vizinhos que o V precisa ter lá dentro. Tá? Né? Novamente, se U tem n sobre 2 vizinhos aqui dentro, eu tenho no máximo n sobre 2 espaços, né? Eu tenho n sobre 2 espaços proibidos, então eu tenho no máximo n sobre 2 espaços permitidos, mas V não é vizinho dele mesmo, então ele vai ter que ser vizinho de um daqueles espaços que são exatamente esse tipo de configuração aqui. Beleza. Isso aqui funciona muito bem, mas há muitos grafos hamiltonianos cujo grau mínimo, né, o grau mínimo é o menor grau lá do grafo, né, em geral ele é denotado por essa letra aqui, delta de G, cujo grau mínimo é menor do que n sobre 2. Por exemplo, grafos ciclos, né? E são grafos que têm ciclos hamiltonianos, né? Um grafo é chamado de hamiltoniano quando ele tem um ciclo hamiltoniano, né? Então, apesar dessa ser uma condição suficiente, a demonstração até bem elegante, e é possível pegar esse argumento e espremer ele um pouco. Você não precisa dizer que todo vértice tem grau pelo menos n sobre 2, você pode falar que a soma dos graus de quaisquer dois vértices não vizinhos, você consegue fazer aqui espremer um pouquinho isso para tornar isso aqui ainda mais, contemplar ainda mais grafos utilizando essa mesma lógica, mas você não consegue estabelecer uma condição que seja ao mesmo tempo necessária e suficiente, que seja fácil de testar. Né? A não ser, obviamente, que para quem entende complexidade, P seja igual a NP, e isso a gente largamente acredita que não seja o caso. Beleza? Vamos ver aqui agora alguns exercícios. Um exercício, pelo menos, que é um exercício sobre... É um exemplo de grafos em que o grau é relativamente pequeno, tem ciclos hamiltonianos, mas não é exatamente muito fácil demonstrar isso. Que são os hipercubos. Então, o primeiro hipercubo é esse aqui não tem um ciclo hamiltoniano. Você começa aqui, vem para cá, não tem o que fazer. Fora esse, todos vão ter. E a maneira como se constrói esses grafos é assim, você pega o anterior, faz duas cópias dele, e aí conecta com essas arestas em paralelo, como eu fiz aqui. Uma vermelha e uma vermelha. Nesse grafo tem um ciclo hamiltoniano. Vou fazer agora o próximo. O próximo eu pego esse grafo, agora ele vai ser todo pretinho. Faço duas cópias dele e conecto com essas arestas em paralelo. Né? Então, cada uma dessas arestas vermelhas em paralelo conectando. E esse grafo também tem um ciclo hamiltoniano. Vou até fazer aqui como é. Vou fazer esse no pretinho. Em vez de terminar ali agora, eu faço uma aresta em paralelo. Faço para cá
e volto. Terminei. Aí agora eu estou dizendo que o próximo, de novo, todo ele aqui agora vai ser pretinho aqui embaixo. Faço 2 cópias, coloco as arestas em paralelo. E estou dizendo que ele tem um ciclo hamiltoniano. Vou fazer exatamente o que eu tinha feito antes, no anterior. Só que agora, em vez de terminar o ciclo, vou pegar a aresta em paralelo, vou repetir a ideia do ciclo, vou pegar a aresta em paralelo voltando. Terminei onde eu comecei. O desafio aqui é demonstrar por indução que a partir desse Q2, todos têm ciclo hamiltoniano. E aí também é fácil você verificar que o grau dos vértices aqui é bem menor do que o número de vértices sobre 2. Esse aqui é um exemplo não trivial de um grafo em que o grau dos vértices é uma família infinita. Né? Agora o próximo Q5 você desenha 2 cópias desse aqui, todo pretinho, coloca as arestas em paralelo. Claro que você não vai fazer isso, mas você pode, a demonstração por indução, se você organizar direitinho, você vai conseguir fazer. Beleza? Valeu, jovens.